E você que está assistindo ao Cidade Alerta, nós vamos agora com uma entrevista muito especial. Nós vamos conversar com o senhor Celso Ricardo. Ele é consultor em gestão estratégica e operacional junto ao negócio da carne bovina. Ele tem 25 anos de experiência e atua em 13 estados da federação. Mas antes da gente conversar com ele, não é? Porque nós estamos aqui numa região estratégica, dentro do corredor da exportação norte, nós vamos conhecer um pouco melhor o senhor Celso Ricardo. Fala aí, Celso. Olá pessoal, olá meus amigos aí de Balsas, no estado do Maranhão. Eu me chamo Celso Ricardo, trabalho junto ao agro brasileiro há 25 anos, sou natural de Bagé, no Rio Grande do Sul, estado que deixei no ano de 99, e desenvolvi trabalhos e projetos com grandes equipes em 13 estados brasileiros. Tenho projetos em 5 países, voltados para o desenvolvimento do agro, para o aumento da produtividade e o aumento da lucratividade daqueles que trabalham direto e indiretamente junto a esse setor tão importante para o nosso país. Setor esse que segura e alavanca a economia do nosso Brasil. No ano de 2019, recebi o prêmio Carne Forte com o reconhecimento, de o profissional destaque junto à produção de proteína animal no Brasil. Tenho matérias minhas escritas na revista Frigonews, em jornais pelo país e também em revistas americanas, falando sobre o agro, falando sobre a produção de carne bovina. Esse ano tive o reconhecimento de profissionais, de políticos, de produtores rurais em 10 estados brasileiros, nos quais reconheceram e sugeriram meu nome para assumir o Ministério da Agricultura, caso haja uma troca no comando desse setor tão importante, para o Brasil, como eu já falei para vocês. A nossa ideia é fazer com que o Ministério da Agricultura tenha uma gestão técnica profissional, capaz de atender os anseios de todas as culturas e de todas as operações que compõem o agro brasileiro. Em especial, dando um foco muito grande para os pequenos e médios produtores rurais. Que bacana, Celso. Agora a gente quer saber quais são os principais desafios dentro da agricultura familiar do estado do Maranhão. Responda aí pra gente. Quando o assunto é agricultura familiar, esse tema me preocupa muito. Hoje o Brasil, dentro de todo o seu território nacional, possui um sistema de agricultura familiar um pouco mais desenvolvido nos estados do Sul, São Paulo e Minas Gerais. Porém, a grande maioria dos outros municípios que ficam nos outros estados, eles estão muito aquém daquilo que nós imaginávamos que deveríamos estar quando o assunto é agricultura familiar. A gente vê pelo Brasil agricultores totalmente desamparados, sem um programa, sem um projeto, sem uma orientação, sendo que o governo federal possui uma descrição para esse programa e uma afirmação como se nós estivéssemos a nível de Brasil muito bem desenvolvidos. No próprio site do Ministério da Agricultura existe uma situação onde eles afirmam que 90% dos municípios têm uma agricultura familiar desenvolvida, e isso não é verdade. Em especial no Maranhão, a gente precisa fazer um trabalho muito focado no desenvolvimento das culturas e das atividades próprias, ou que tem referências junto ao programa de agricultura familiar, principalmente quando nós falamos nos 2 programas criados e que vieram para facilitar a vida do pequeno produtor, que são os programas do PAA e do PNAE, que na minha opinião precisam passar a nível nacional por uma fiscalização muito rigorosa, principalmente por 2 fatores. Os fatores referentes à compra mínima junto ao produtor, ao pequeno produtor, da agricultura familiar, que ela não está sendo feita de maneira correta. Uma fiscalização dura para ver se não estão comprando produtos das Ceasas pelo Brasil e colocando como produtos com referência à agricultura familiar, e o pior, aos desvios que podem estar acontecendo a nível nacional. Desvios esses de merenda, de alimentos que podem estar sendo desviados para pessoas que não fazem parte do programa,
pior, pessoas ligadas às secretarias de agricultura dos municípios, deixando somente aquilo de pior para o uso junto da merenda escolar. Precisamos urgentemente de um programa de fiscalização em cima desses dois programas, para nos passarmos a tranquilidade de que toda a lei, toda a norma está sendo cumprida e o agricultor familiar está sendo beneficiado a partir da maior comercialização dos seus produtos para com esses dois programas. A nível nacional e a nível do Maranhão, a gente precisa criar maneiras para que esse produtor rural ele consiga se desenvolver. Eu sou totalmente contra alguns programas que têm de algumas siglas, que trabalham muito mais a partir de gráficos e números dentro de escritórios e muito pouco é usado desses números na prática, lá junto do produtor rural, no campo mesmo, na enxada, mostrando para ele qual seria a melhor opção para o desenvolvimento da cultura própria da sua região. O nosso produtor rural, o nosso pequeno produtor rural, ele é abandonado. Ele só é lembrado em épocas de eleição. Aí o assunto vem à tona, a agricultura familiar, aonde garante para muitos a sua eleição e talvez até a sua reeleição. Mas na prática, se nós formos olhar, o nosso produtor rural ele está abandonado. Ele não tem uma assistência técnica diferenciada, ele não tem um acompanhamento diferenciado, ele não tem uma orientação diferenciada, para que ele possa fazer na sua pequena propriedade o sustento da sua família. E a partir de uma agricultura familiar bem desenvolvida no município, a gente consegue fazer com que a economia desse próprio município se desenvolva melhor. Então, o projeto Agricultura Familiar no Brasil está muito aquém daquilo que nós vendemos nas mídias, que nós vendemos nas redes de TV. Nós precisamos investir pesado na agricultura familiar. No momento que o nosso agricultor tiver condições de se sustentar na sua terra, de ter uma lucratividade boa a partir de bons programas que o Brasil tem, porém muito mal fiscalizados, nós vamos conseguir melhorar a vida do pequeno agricultor, dar dignidade para ele, aonde ele não vai precisar de programas para o sustento da sua família. Essa é a minha visão com relação à agricultura familiar no Brasil. Ela está subdesenvolvida, não tem apoio, não tem assistência, não tem orientação. E o Ministério da Agricultura tem a obrigação, junto das secretarias de agricultura dos estados e dos municípios, botar a mão na terra literalmente, acompanhar essa parte da população tão carente que precisa muito, mas precisa muito de um acompanhamento mais próximo e deixar de usar o argumento ou o artifício agricultura familiar apenas nas épocas de eleição. Se nós conseguirmos fazer com que o nosso pequeno produtor se desenvolva de maneira correta, a economia dos municípios vão ter um avivamento e a partir desse avivamento a melhor qualidade de vida para o nosso pequeno agricultor ela vai ser vista, vai ser entendida e vai ser agradecida por parte daqueles que vivem à custa de pequenas propriedades sem o mínimo de dignidade e sem o mínimo de acompanhamento. Esse, junto ao Ministério da Agricultura, é o nosso trabalho, a partir de uma gestão técnica profissional bem desenvolvida, dando a assistência que o nosso pequeno produtor da agricultura familiar tanto busca ao longo dos anos e cada vez mais ele fica esquecido dentro das suas pequenas propriedades. Essa é a nossa visão, essa é a minha visão e é o objetivo, a partir de uma gestão bem implantada junto ao Ministério da Agricultura, ligado a uma melhor assistência, um melhor acompanhamento das secretarias de agricultura dos estados e também da Secretaria de Agricultura dos municípios. E quais são os principais objetivos da pecuária de corte para o ano de 2020? São vários os fatores que a gente pode enumerar aqui. A pecuária de corte no Brasil, assim como a pecuária de leite, a pecuária de corte ela é muito mal acompanhada, é muito mal assistida por parte daqueles que precisam de uma pecuária de corte cada vez mais forte, mais fortalecida, e isso eu estou me direcionando especificamente para os frigoríficos brasileiros. Hoje no Brasil a gente abate em média de 82 a 88 mil cabeças de gado por dia. Isso depende do fator mercado, onde nós temos mais produtividade, mais empresas trabalhando no seu limite, então esse número oscila um pouco, entre 82 e 88 mil cabeças de gado por dia. Se nós analisarmos as escalas de abate no Brasil,
a gente consegue observar que mais ou menos entre 70% e 75% das escalas de abates são compostas por animais abaixo do indicador ou do índice ideal para a produtividade, onde o fator acabamento de gordura e produtividade de carne por animal está muito abaixo do ideal. Tanto é que, se nós analisarmos a taxa de desfrute dos nossos maiores concorrentes frente ao mercado mundial, nós temos Estados Unidos com 33%, a Austrália com 31% e o Brasil vem com 19% e 20%. Então, o grande desafio esse ano é nós aumentarmos a produtividade de carne por animal abatido. A nossa preocupação não está em aumento do rebanho, e sim na qualidade do rebanho. Quanto mais qualidade nós tivermos, menor é o custo do produtor rural lá dentro da sua propriedade. Mas para que isso aconteça, nós precisamos entender que o Brasil precisa investir em fatores básicos para que nós tenhamos animais cada vez mais precoces, animais com cada vez mais produtividade de carne, com mais qualidade. Que são eles? A definição de uma genética própria para corte, né? Um bom manejo dentro da propriedade rural e uma alimentação ideal, um pasto ideal. Para que nós possamos mudar essa cultura, o nosso produtor rural, ele precisa entender que ele não produz boi, ele produz carne bovina. Mas para que ele entenda como produzir carne bovina de qualidade, ele começa com um fator tão importante ou mais do que todos esses que eu falei antes. Ele precisa aprender a produzir pasto. No Brasil, na realidade, nós ainda não aprendemos a produzir pasto. Como também ainda nós não conseguimos definir até o presente momento que nós não criamos boi, nós produzimos carne. E para que nós termos uma propriedade rural eficiente, que ela possa definir exatamente qual a genética que ela quer, o melhor manejo e a melhor alimentação, nós precisamos implantar uma gestão eficiente dentro da nossa propriedade rural, onde a gente consiga identificar números daquilo que nós estamos gerando e daquilo que está nos consumindo em termos de valores dentro da propriedade rural aqui no Brasil. E o estado do Maranhão me preocupa muito com essa grande potencialidade que tem, com um clima favorável, né? Com uma condição hídrica favorável e um solo muito fértil. Me preocupa muito hoje se nós investirmos muito em genética dentro do estado do Maranhão, se nós mostrarmos para o nosso produtor rural, para o nosso pecuarista, que o investimento em genética traz retorno, nós vamos nos depararmos com um grande problema. O problema é com qual frigorífico o nosso produtor rural vai conseguir comercializar o seu animal com maior qualidade. Então, o estado do Maranhão, de uma certa forma, nós precisamos desenvolver a cadeia como um todo. Não podemos simplesmente investir em genética, pesado em genética, se na hora que o nosso produtor rural ele for comercializar o seu produto com um frigorífico que não tem um diferencial de mercado capaz de nos pagar mais por uma matéria-prima de qualidade, o produtor rural vai sair perdendo, porque ele prepara uma matéria-prima para ser comercializada num preço de arroba máximo e ele acaba tendo que vender a preço de arroba de commodity, de um animal comum sem uma qualidade diferenciada. Então, hoje, o estado do Maranhão, ele precisa se preocupar em desenvolver a cadeia da carne bovina como um todo, preparar sim uma matéria-prima de qualidade com um volume capaz de atender a necessidade de mercado, tendo em vista que o mercado hoje para cortes especiais e também para os cortes classificados a nível de Brasil está conseguindo margens muito boas, margens com capacidade de brigar com os melhores resultados frente ao mercado de exportação. Porém, o estado do Maranhão tem que se preocupar em desenvolver, em trazer não uma empresa apenas para dentro do seu estado, mas oferecer a esse produtor rural que está investindo em genética de qualidade condições para que ele possa buscar o melhor investimento, haja visto o investimento que ele já fez dentro da sua propriedade quando o assunto é genética ou melhoramento genético para animais, com características para corte. Então, o estado do Maranhão hoje precisa investir em genética? Sim, mas precisa investir na cadeia, porque senão o produtor rural vai investir pesado dentro da sua propriedade e não vai conseguir a valorização frente ao mercado consumidor junto aos frigoríficos. O mercado de exportação cresce. Se nós tivermos uma genética forte, animais, como eu disse, cada vez mais precoces e com muita produtividade de carne, a gente baixa o custo para o pecuarista, baixa o custo para o frigorífico,
melhora a competitividade e consegue um valor agregado melhor na hora da comercialização, seja no mercado interno, seja no mercado de exportação também. Então, volto a dizer, os municípios precisam se preocupar em levar uma melhor e maior assistência para a pecuária de corte, também pelo seguinte fator, que no Brasil nunca houve um projeto ou um programa focado para o pecuarista, onde ele tenha um melhor entendimento de mercado, ele tenha um melhor entendimento sobre a matéria-prima ideal para os frigoríficos, que ele tenha um melhor entendimento dos resultados dentro, né, dos frigoríficos. Então nós precisamos desenvolver a cadeia como um todo no estado do Maranhão. E eu tenho certeza, como eu disse, a partir de terras férteis, uma capacidade hídrica impressionante, né, e uma vontade do produtor rural em ter e produzir animais de alta qualidade, uma capacidade de retorno a partir, né, de todo o desenvolvimento da cadeia. E isso é um dos nossos compromissos, tendo em vista, como eu disse, que o estado do Maranhão tem tudo para ser uma referência em produção de carne bovina de alta qualidade. E o que o pecuarista pode esperar na pecuária de leite para o ano de 2020? Pecuária de leite, a nível nacional, nós viemos passando por um problema grave, uma crise grave junto à pecuária de leite, principalmente quando o assunto é preço. Existe a lei 12.669 que obriga, entre aspas, o laticínio a informar o preço 25 dias, né, antes para o produtor, para que ele tenha uma capacidade de se programar, se planejar a partir daquele valor oferecido ou aquele valor que será pago pelo litro do leite. Bem, só que da maneira que foi feita essa lei, ela ficou muito vaga. Por quê? Ela passa para o laticínio, né, a condição de informar o preço do leite. Bom, eu nunca vi em nenhum setor alguém produzir algo e entregar para o laticínio para que ele somente depois tenha a necessidade ou ele tenha, né, a obrigação de passar um valor pelo produto comercializado. Isso somente no Brasil. É impressionante como o produtor, né, de leite no Brasil ele é pisoteado, ele é massacrado. É impressionante como os laticínios, de uma certa forma, possuem uma capacidade de, né, literalmente pisotear o nosso produtor de leite, sendo que hoje no Brasil, eu não tenho dúvida nenhuma que o litro do leite para o produtor rural, ele devia estar oscilando entre R$ 1,70 até R$ 2,00. Se nós analisarmos hoje o custo de produção para o produtor de leite, ele vende em reais e compra tudo em dólar. Toda a parte de ração de proteinado dos animais, ele é comercializado em dólar. Só que ele negocia a partir do valor em reais. Aí, se nós analisarmos hoje o produtor de leite, ele tem uma opção para negociar com o laticínio. Se nós pegarmos o laticínio, ele tem um leque de opções para negociar com o mercado consumidor. E se nós pegarmos o preço comercializado com os supermercados, por exemplo, a gente traçando, né, uma análise de trás para frente, a gente chega num valor, já considerando até a quebra do produto dentro do laticínio, para nós produzirmos a manteiga, o queijo, né, para nós produzirmos o iogurte, todos os laticínios, principalmente os grandes laticínios, teriam condições de sustentar um preço mínimo de R$ 1,70, R$ 1,70 e até R$ 2,00, sem nenhum problema, sem causar nenhum, né, prejuízo financeiro para os laticínios, né, de maneira geral, em especial aqueles que comercializam leite junto ao produtor de leite aí no estado do Maranhão. Está faltando uma política em prol do produtor rural, está faltando uma política que tire os benefícios fiscais dos grandes laticínios e comece a incentivar um pouco mais o produtor rural brasileiro. Nós precisamos desenvolver, né, uma política fiscal capaz de oferecer uma maior e melhor condição para o nosso produtor rural, investindo também em estradas, investindo também em condições onde o nosso produtor rural possa se tornar muito mais competitivo junto ao mercado, onde ele tem uma importância maior. A realidade é essa: o nosso produtor de leite ele não tem importância, todas as atenções elas são direcionadas para os laticínios,
existe uma questão que também deve ser debatida a partir das grandes empresas que importam leite, e isso faz com que o nosso produtor rural perca a capacidade de negociação muito grande, e nós estamos jogando completamente contra o agro brasileiro, contra o Brasil. Nós precisamos fortalecer aquilo que nós temos dentro de casa. Nós precisamos estar mais junto do nosso produtor de leite. Nós precisamos entender que a grande maioria dos custos recai sobre eles, porque leite de qualidade, ele não vem a partir da transformação do laticínio. Se nós quisermos ter um bom aproveitamento de leite, onde esse litro de leite nos possibilite, nos propicie uma capacidade de transformação para os melhores produtos, nós precisamos que esse leite de qualidade venha lá da propriedade rural. Não importa se de 5 ou de 5 mil vacas. Nós temos que olhar para o pequeno e médio produtor e fortalecer esse pequeno e médio produtor, fazendo com que esse leite tenha mais valor a partir da entrega para o laticínio. Nós precisamos introduzir o leite na merenda escolar. Somente assim a gente conseguirá manter um equilíbrio de preço. Porém, mesmo que essas posições ainda não sejam capazes de ser resolvidas rapidamente, os laticínios têm total condição de pagar um leite melhor, um litro de leite melhor para o nosso produtor rural. Existem lugares no Brasil que estão pagando 70 centavos no litro de leite. E não existe uma política capaz de regularizar isso, porque não existe interesse por parte nem do Ministério da Agricultura, nem das Secretarias de Agricultura dos estados, nem tampouco das Secretarias de Agricultura dos municípios. Está na hora do Brasil acordar, está na hora do Brasil fortalecer aqueles que produzem diariamente, porque os laticínios podem até parar de comprar o leite, porque eles têm condições de estocar, mas o nosso produtor rural, ele tem que ordenhar todo dia, ele produz todo dia, e no momento que os laticínios se acham, a partir de todos os benefícios que tem, se acham no momento de não comprar ou de puxar o preço para baixo, é o nosso produtor rural que coloca o leite todo fora, porque o preço comercializado não paga os seus custos operacionais, quem dirá deixar o lucro para eles. Então a nossa ideia, junto a uma gestão técnica profissional no Ministério da Agricultura, é criar uma maneira de nós estabilizarmos esse preço a partir de um custo médio e um custo fixo, e também de uma média de preço comercializado dos laticínios para com os mercados. Eu tenho certeza que o Brasil já poderia estar fazendo isso há muito tempo, porém falta uma gestão eficiente, falta uma gestão capacitada para isso, falta interesse daqueles que estão frente tanto ao Ministério da Agricultura como às Secretarias de Agricultura dos estados e também dos municípios. Celso, nos responda aí, por que tanta demora para resolver problemas como o endividamento, a securitização e o fundo rural? Responda aí para a gente. Bem, quando a questão ela está direcionada ao endividamento, à securitização e também ao fundo rural, eu faço uma seguinte pergunta: para que serve o Ministério da Agricultura? Para que serve a FPA, nossa antiga bancada ruralista? Do que nos adianta ter a maior bancada junto ao Congresso Nacional se essa bancada, que se diz uma bancada ruralista, não atende os anseios do produtor rural no campo? Esse assunto endividamento, hoje nós temos, o produtor rural brasileiro tem um endividamento de mais ou menos 700 bilhões de reais. Se nós pegarmos a safra 2019-2020, nós tivemos um financiamento na casa de 306 bilhões de reais. O nosso produtor rural, esse endividamento do produtor rural, ele já está praticamente impagável. E quando tu tem uma dívida dessa magnitude, ela por si só acaba abalando e interferindo diretamente no resultado da produção no campo. Por que nós ainda não demos a atenção que merece a questão do endividamento no Brasil? Por que nós estamos postergando? Por que nós viemos cada vez mais empurrando com a barriga a questão do endividamento, sendo que o Brasil tem uma capacidade tremenda, e eu afirmo para vocês, o Brasil, se tiver uma política agrícola ideal e adequada, se tiver uma gestão técnico-profissional implantada dentro do Ministério da Agricultura, a gente desenvolve a nossa produção 2 ou 3 vezes mais. Eu não tenho receio nenhum em dizer isso para vocês. O mercado mundial, ele anseia por produto, por alimento. O Brasil
tem tudo para ser o celeiro do mundo. Ainda não é, está longe disso, mas tem condições de ser o celeiro do mundo. O Brasil tem condições de ser referência de preços para qualquer tipo de alimento no mundo, sendo que ainda nós precisamos nos basear pela definição de preço dos nossos concorrentes. Se nós tivermos uma empresa terceirizada, neutra, capaz de desenvolver uma securitização correta, aonde a carência, o prazo e a capacidade do uso de parte da produção para pagar esse endividamento, eu tenho certeza que o nosso produtor rural começa a respirar melhor, ele começa a poder voltar a sua visão para a sua propriedade rural, e a nossa produtividade, a nossa capacidade produtiva, ela automaticamente começa a aumentar. Mas para que isso aconteça, precisa ter interesse, precisa ter conhecimento, precisa ter vontade de fazer acontecer. E esse assunto, endividamento, securitização e fundo rural, são assuntos que também dão capacidade para os políticos buscar voto nas suas eleições ou nas suas reeleições. Então nós precisamos cobrar daqueles que já foram eleitos e que usaram desse artifício para conseguir atingir as suas metas. O fundo rural, para mim, essa cobrança é totalmente inconstitucional, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal em 2011 a considerou dessa forma, 2017 voltou a desconsiderar, fazendo com que o nosso produtor rural assuma ou assumisse todos esses anos parados dentro do seu endividamento. Então nós temos condições sim, se a bancada ruralista FPA tivesse como objetivo ajudar o homem do campo, junto do Ministério da Agricultura, que se tivesse interesse em desenvolver uma gestão capaz de melhorar a vida de quem está no campo, eu não tenho dúvida que esses assuntos já teriam resolvidos, porque não são difíceis. Esses assuntos têm um embasamento, eles têm uma situação início, meio e fim. E que qualquer pessoa hoje no Brasil que pegar para ler sobre cada assunto desses, vai automaticamente se perguntar, por que já não foi resolvido? Então o produtor rural do Maranhão precisa de uma atenção, assim como o produtor rural do Brasil inteiro. Nós precisamos desenvolver uma política agrícola específica para cada cultura, tendo em vista que nós estamos trabalhando com uma empresa a céu aberto. Então nós temos fator clima, nós temos fator valor do dólar, que influencia muito na parte de insumos dentro das propriedades rurais. Nós temos as questões mercadológicas, e todas essas três observações elas precisam fazer parte de qualquer programa financeiro para o produtor rural. Não importa se plano safra, dentro de uma empresa, de uma empresa pública ou privada, não importa. Nós precisamos ter uma política agrícola específica para cada cultura, e incentivos, nós precisamos ter acompanhamentos, e precisamos que a FPA, que o Ministério da Agricultura comecem a fazer jus das suas funções e comecem a trabalhar em prol do homem do campo urgentemente. Todas essas enrolações para o desenvolvimento de um projeto para acabar de vez com esse problema, endividamento, securitização e fundo rural, já poderia ter sido desenvolvido. Se pegar uma caneta e um papel, rapidamente a gente consegue desenvolver parâmetros para que isso seja resolvido. Porém, as pessoas que estão em Brasília não estão mostrando boa vontade para isso. Estão usando de argumentos, de reuniões, de pautas, de falta de votação para uma situação que pode fazer toda a diferença em termos de produtividade, lucratividade e sustentabilidade do homem do campo. Está na hora de nós nos mexermos, e esse também é um dos nossos compromissos junto a essa mudança de gestão dentro do Ministério da Agricultura, saindo de uma gestão política partidária para os interesses do homem do campo, junto de uma gestão técnica profissional. Esse é o nosso compromisso junto do Ministério da Agricultura para com o produtor rural brasileiro, em especial para o pequeno e médio produtor. E qual a importância da região do Mato Piba para o desenvolvimento do agro brasileiro? Se nós formos falar da região do Mato Piba, é a região que hoje no Brasil apresenta a maior capacidade de desenvolvimento produtivo. Não existe uma região igual no Brasil. Localização geográfica totalmente favorável para o escoramento da produção para qualquer região brasileira. Terras férteis e muito pouco ainda usadas. Nós temos uma capacidade hídrica nessa região invejada por qualquer região brasileira. Nós temos um clima favorável, aonde tudo que se planta se colhe.
Porém, é uma região ainda muito mal, mas muito mal assistida, muito mal acompanhada por parte daqueles que se dizem gestores do agro brasileiro. A terra mais rica que existe hoje está dentro da região do Mato Piba, capaz de desenvolvimento, de proteína animal em todas as suas etapas dos processos de produção, desenvolvimento de culturas, seja de grãos, seja de hortaliças, seja do que for. A região do Mato Piba hoje, o que se planta se colhe. Aquilo que nós produzimos, a gente consegue resultado. E nós estamos precisando desenvolver urgentemente uma política capaz de dar a assistência que essa região tão importante para o Brasil, mas tão pouco usada, está precisando. Hoje, se nós analisarmos a região do Maranhão, entrando por Balsas, nós vimos uma terra riquíssima. Nós vimos plantações de sojas, assim, absurdamente produtivas, produções de sojas que encantam os olhos de quem chega na região de Balsas, e isso pode se estender por toda a região do Maranhão. Mas para que isso aconteça, a gente precisa que a Secretaria de Agricultura dos estados se desenvolvam, e que se mostrem interessadas pelo homem do campo como eles de fato precisam. As secretarias de agricultura precisam também mostrar a que vieram, que até hoje, a nível de Brasil, as secretarias de agricultura estão deixando muito a desejar. Trabalham apenas com seus interesses e esquecem os interesses do homem do campo. E nós precisamos reverter essa situação. Nós precisamos de uma política federal agrícola, direcionada e focada dentro das necessidades do homem do campo. Nós precisamos de uma Secretaria de Agricultura que dê a assistência necessária para que esse homem do campo se desenvolva a partir de uma política agrícola, específica para ele. E a região de Balsas e o estado do Maranhão tem tudo para ser uma referência também na produção de grãos, na produção de proteína animal. Mas para que isso aconteça, nós precisamos desenvolver o setor como um todo. Não adianta nós produzirmos muito e ter que vender essa matéria-prima sem transformação. O valor agregado é pequeno. Nós temos que produzir, transformar e vender. Somente assim o produtor rural ganha, tem um maior valor agregado pelo seu produto. As indústrias de transformação conseguem buscar os melhores mercados no Brasil e fora do Brasil. E o estado do Maranhão, esse belo estado que eu adoro, conseguiria se desenvolver de uma forma a fazer com que o agro tivesse uma representatividade no PIB do estado muito maior do que já tem. Nós não podemos desenvolver apenas uma área, nós precisamos desenvolver a cadeia como um todo. Somente através da produção, do beneficiamento, da transformação e da comercialização, o estado do Maranhão vai conseguir melhorar os seus resultados frente, ao setor do agro brasileiro. Também é o nosso compromisso para quando o produtor rural, nesse desenvolvimento dessa região toda do Mato Piba, seja do Maranhão, do Tocantins, do Piauí e da Bahia, fazer com que ela se torne cada vez mais a referência, não somente em observações, em conclusões, mas sim em produtividade de grãos, produtividade de proteína animal, de carne, em todas as suas operações, fazendo com que essa região, sim, seja a referência de produtividade do agro brasileiro. Esse é o nosso compromisso em termos de gestão técnica profissional junto ao Ministério da Agricultura em todos os escalões, oferecendo uma assistência diferenciada, um acompanhamento diferenciado, propiciando assim ao produtor rural um melhor sustento das suas operações e dessa forma conseguindo aumentar a sua produtividade e a sua lucratividade também.